Então, assim, e sem muita. Aí, pá. E sem muita Olha só perspectiva, quem entendeu? entrou. Eu avisei que ele entraria, hein? Fala aí, Papa. Traz as informações pra gente diretamente da porta do Ninho do Urubu. Vambora. E aí, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Série B, meu irmão! Aqui é Série A a vida toda! Chorou! O cara tem coragem de gritar Vasco na frente do Ninho do Urubu. Eu falo pra vocês, tem maluco pra todo gosto, né? O cara quer passar vergonha, meu irmão. Pediu pra passar vergonha. Aí a gente tá aqui na porta do Ninho do Urubu e eu falei pra Isa que eu vim aqui, né, cara, pra fazer essa entrada aí no Mengão 11h30. Eu quero começar a fazer muito mais isso. Eu gosto dessa coisa de ser o repórter, de estar na rua, de estar buscando informação. E eu vim aqui, já cheguei, já tem um tempo, e estava de olho, porque me falaram que o Lincoln, o empresário do Rafinha, viria ao Ninho do Urubu. Óbvio que a gente, né, tem informação, mas eu queria confirmar. Só que o seguinte, parece que a reunião não aconteceu, ele não chegou até esse momento aqui no Ninho do Urubu, a não ser que essa reunião aconteça no Fratelli ou em algum outro lugar conhecido aí do Marcos Braz, né, que eles gostam de se encontrar lá também no Village Mall, tomar aquele cafezinho. Aqui no Ninho do Urubu não houve reunião com o Lincoln, o agente do Rafinha. Muita gente me perguntando o que está acontecendo, Paparazzo. O Rafinha já aceitou. Bem, a situação que acontece nesse momento, ninguém comenta. Falam que há uma divergência, que a cúpula ainda não fechou. O que me passaram com relação a essa divergência, isso aí faz até um certo sentido, é que eles estão avaliando a situação da pandemia. O que eu pensei nisso, Isa, Custódio, Fernando e espectadores do canal Paparazzo Rubro-Negro? Que eles podem estar pensando o seguinte, com o aumento da situação dos números do Covid, eles podem estar pensando, será que vai parar todo o futebol de novo? Será que tudo vai paralisar? E aí, com medo de estarem se comprometendo com um salário alto, com o Rafinha, e tudo parar para o Rafinha ficar recebendo, ficar em casa, eles podem estar esperando para avaliar isso. Acontece que o jogador não vai esperar a vida inteira, né, gente? Ele não vai esperar a vida inteira. Ele tem outros clubes aí interessados. O Lincoln falou que não recebeu proposta. Inclusive, a gente conversa com ele, eu converso com o Rafinha, a Isa sabe, eu converso com o Rafinha no privado. Não recebeu proposta do Grêmio. Ele hoje, inclusive, estava marcado de treinar na Barra da Tijuca com o Flávio Bomba, que é o preparador físico dele. E a gente está aqui, então, aguardando essas situações. Outra situação, a Arrascaeta treinou normalmente aqui no Ninho do Urubu, não tem Covid, não tem nada, não tem problema. O Rodrigo Caio, que está com aquele problema ainda, né, da lesão, o Arrascaeta não, o Arrascaeta se reapresentou perfeito, treinou normalmente. E a questão que a gente tem para passar para vocês é que não houve reunião ainda com o Daniel. O Daniel, que é o empresário do Arrascaeta, veio com ele para o Brasil, tá? Está aqui no Rio de Janeiro, informação da Raíssa Simplício, e eu apurei que também não teve reunião com o Daniel ainda e que está tudo muito tranquilo. Por parte do Flamengo, a diretoria de futebol está muito tranquila em relação a qualquer situação envolvendo o Arrascaeta. Eles entendem, tá, que o Arrascaeta está satisfeito, está tranquilo e que é apenas um impasse com relação à renovação e tudo mais, e que ele quer continuar no Flamengo, quer continuar no Rio. Não tem, assim, nenhuma proposta absurda. Chega uma situação aí do Egito, mas que também não interessa muito ao jogador, pelo mercado, por não ficar em exibição até para continuar na seleção uruguaia. Ele pensa ou Flamengo ou mercado europeu. E que aí essa situação do Arrascaeta deve se resolver também tranquilamente. Ainda é uma questão de novela a situação do Rafinha. Essa situação do Rafinha realmente se tornou uma novela. A gente espera que possam resolver isso aí o mais rápido possível, para sim e para não. A expectativa era para hoje. Eu liguei para uma fonte ligada à diretoria do Flamengo e me falou, Paparazzo, de novo, está adiado. A cúpula não se decide. Não decidiram. Não tomaram essa decisão ainda. Continua Eu acho isso a até novela. complicado com o jogador, sabe? Porque ele precisa decidir também, né, o que ele vai fazer da vida dele. Acho isso até um pouco complicado, né, ô Papa? Não sei se você também acha isso. Tá aparecendo que Deixa eu só fizeram com o passar a Diego última Alves informação, a última notícia que é sobre o Hugo Souza. Muita gente me perguntando sobre o Hugo Souza, tá? O jogador treinou normalmente aqui hoje. Falaram de uma proposta que jornalistas teriam falado de uma proposta do Ajax. Eu procurei entrar em contato com o André Bahia, que é o empresário, eu tenho o zap dele, sou amigo dele dos tempos que eu era assessor de jogador. O André era zagueiro do Flamengo, o André Bahia é meu amigo.
Eu entrei em contato com ele, o Bahia falou que ficou muito chateado com esse vazamento, que esse vazamento não partiu de dentro da equipe do Hugo Souza e que ele acha que esse absurdo desse vazamento, uma proposta que nem chegou ainda, olha o que ele falou, a proposta que nem chegou ainda, né? Ele reclamou que isso atrapalha demais, atrapalha até a preparação do garoto, que isso não era para ter vazado e que ele acha que isso ou veio de fora de intermediários que podem estar preparando ou até mesmo de dentro do Flamengo. É brincadeira? Proposta ainda não chegou para o Flamengo. Nem chegou e já está todo mundo sabendo. A Raíssa chegou aí, eu não sei se ela acompanhou tudo que eu falei. Raíssa, dê a sua notícia do Daniel. Daniel não veio se reunir ainda hoje, nem está programado para hoje reunião com o Spindel e Marcos Braz. Não tem programado para hoje, tá? Estou aqui no Ninho, não está programada para hoje a reunião, não veio. O Lincoln também não apareceu aqui. Aí sim, Raíssa, tinha uma reunião marcada para hoje entre Lincoln e Flamengo. Era para decidir hoje. Até o momento, nada. Até esse momento, nada. E vai se tornando uma novela. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, direto do Ninho do Urubu. Eu sei como a galera gosta do olho do furacão, né? Da gente. Lê o chat aí, Papa. Cadê? Bom dia, Isa. Saudações rubro-negras. Um salve ao amigo Custódio, professor Marcelo Reis. Ó, na hora que quis sair, o Rafinha não pensou no Flamengo. Agora ele quer tudo em seu tempo. Outra realidade, o Caio Carvalho. Então eu quero agradecer vocês aí, cara, é um prazer imenso. Ó, agora é Mengo, é isso aí. Passou um vascaíno aqui maluco, como é que é? Masoquista, né? Sado não, sado é sexo. Masoquista. Passou um masoquista aqui. Sadomasoquista é outra parada. Gente, tamo junto, tá? Obrigado. Raíssa, bem-vinda aí à bancada. Eu quis entrar aqui direto do Ninho do Urubu, porque é importante a gente estar trazendo as notícias para vocês, direto como a Isa gosta, do olho do furacão. Valeu, galera. Isso aí. Essa eu aprendo com ele, mas essa ele aprendeu comigo do olho do furacão. Bom dia, minha amiga Raíssa, seja muito bem-vinda. Já viu como é que eu fico quando a Raíssa chega, né, gente? Eu adoro quando a Raíssa participa aqui da bancada, sempre muito bem-vinda. Amiga, a gente estava falando sobre a situação do Arrascaeta, né? Trazendo algumas pontuações, a Arrascaeta se reapresentou, o Papa também falou aí um pouquinho, e quero ouvir também de você, porque eu sei que você sempre está muito bem informada e tem também novidades sobre o Arrascaeta, né? Sem dúvida, mas antes, Isa, posso falar do Hugo Souza? Né? Eu vi o Papa falando a respeito do Hugo aí, e eu fiquei um pouco por dentro também dessa situação hoje, conversei com meu amigo Júlio, que também sempre participa do programa aqui, o Júlio também por dentro dessa situação. O Ajax acompanha o Hugo desde que o Hugo tinha 16 anos, né? Acompanha ele desde aquela época, inclusive até pensou em contratá-lo quando ele tinha 16 anos. Aí vou explicar para vocês o que aconteceu. O Ajax fez contato diretamente, um representante do Ajax fez contato diretamente com a diretoria do Flamengo, pedindo o contato do empresário do Hugo. Ou seja, o Flamengo já sabia que vinha coisa por aí. E aí, né, antes do empresário do Hugo saber que o Ajax entraria em contato, a diretoria do Flamengo já estava sabendo. Então é importante frisar isso. Ainda não chegou proposta, tá? É muito provável que realmente chegue uma proposta. A janela tá fechada. Gente, esquece esse negócio de janela fechada. Então, essa questão do Hugo tá em contatos iniciais ainda, né? E o Ajax vai, por esses dias, ouvir o lado do empresário dele, o que precisa, o que não precisa, enfim, para ver se de fato faz uma proposta pelo Hugo. Palpite, se vier uma proposta acima dos 8 milhões de euros, o Flamengo vai negociar. Lembrando que o Hugo é goleiro, né? O goleiro não sai por valores altos, o goleiro não é atacante, não é meia, né? São posições que os valores são diferentes, né? São menores. Enfim, mas por enquanto ainda é uma coisa muito inicial, né? Contatos, sondagens para entender a situação e de repente aí nos próximos dias a gente vai saber se isso vai andar ou não, beleza? Beleza, minha amiga. Agora sobre o Arrasca, né, que o pessoal aí tá querendo saber, o Arrascaeta se apresentou hoje, conforme combinado com a diretoria do Flamengo,
né? Até conforme eu trouxe lá, o empresário dele, que é o Daniel Fonseca, que é uruguaio, é um ex-jogador, né, conhecido no Uruguai, mas conhecido também por ser uma pessoa um pouco problemática, digamos assim. Veio junto com a Arrascaeta, né, tá aqui no Rio de Janeiro. Como o Papa falou, não foi ao Ninho do Urubu. Eu não tenho informação ainda se ele vai, de fato, se reunir com alguém da diretoria do Flamengo. Né? Acredito que há uma boa possibilidade, porque ele não viria ao Rio de Janeiro também à toa, ou pelo menos veio para dizer, olha, eu estou aqui, estou esperando vocês me chamarem para conversar. A situação do Arrascaeta é a seguinte, lá em 2019, quando o Flamengo ganhou tudo, Libertadores, Mundial, tudo isso, o Flamengo começou a valorizar alguns jogadores. Renovou o contrato do Everton Ribeiro, aumentou o salário, renovou o contrato do Bruno Henrique, aumentou o salário. Quando comprou o Gabigol, deu uma valorizada no Gabigol, aumentou o salário. Então, isso foi, né, isso faz parte do trabalho da diretoria, de premiar quem performa. Mas, no meio de tudo isso, veio uma pandemia, renovação do Jorge Jesus, o Flamengo ficou muito voltado para isso. Perda de receita, tudo isso. Então, outras situações, como o Gerson e a Arrascaeta, ficaram para depois, né? O Gerson, inclusive, iniciou aí as conversas com o Flamengo para renovar o contrato, para ter a sua valorização, né? Mas era para ter acontecido lá no início de 2020 e ficou pendente. Então, o staff do Arrascaeta, desde o meio do ano, está pressionando, né, ali o Flamengo, está falando, olha, e aí a nossa valorização? Tem questões contratuais envolvidas, por exemplo, bônus, né, que no contrato do Arrascaeta tem bônus que ele ganha caso ele cumpra um número de minutos durante a temporada. E nessa temporada 2020 ele não cumpriu esse número de minutos, né, ficou faltando 100 e poucos minutos, pouquíssima coisa para ele concluir e ganhar esses bônus. Aí a gente vai lembrar lá atrás, o Rogério Ceni estava tirando sempre o Arrascaeta dos jogos. Será que se ele tivesse ficado, ele não ia concluir esses minutos para ganhar os bônus? Assim como o Rodrigo Caio também não cumpriu, né? Assim como o Rodrigo Caio não concluiu, se lesionou muito também, né? Vale ressaltar, inclusive começa a temporada lesionada. Então, gente, isso tudo faz parte, né, de negociação, de situação envolvendo empresário, staff, time que conquista títulos. Os jogadores querem valorização, principalmente os agentes, que são quem brigam ali por eles, né? E o Arrascaeta tem muita confiança no Daniel Fonseca, que é o empresário dele. Agora, as informações que eu tenho sobre o Daniel é que ele é um cara muito estourado, né? Então, no momento, ele estoura e fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, depois dá uma acalmada, depois vai tirar o jogador, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, depois dá uma acalmada, né? E o Flamengo tem que saber lidar com isso ali internamente, o próprio Arrascaeta tem que saber lidar com isso para não deixar que isso afete. O Arrascaeta é um jogador que tem contrato longo, tem multa alta, o Flamengo não acredita que ninguém no Brasil tenha condições de contratar o Arrascaeta, né, que não tem. No meio do ano, o Flamengo recusou uma proposta pelo Arrascaeta do Al Nassr. A gente trouxe isso aqui bastante. Então, é essa situação. Janela só abre no meio do ano. E aí, se o Daniel for trazer uma proposta ou não pelo Arrascaeta, vai depender do movimento dele, do que ele vai fazer. Mas o Flamengo está tranquilo em relação à multa. Nenhum jogador é inegociável, a diretoria deixa isso claro, mas que precisa chegar uma proposta dentro daquilo que a diretoria acredita que é o ideal.